Nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre namorar japonesas casadas ou japonesas casadas que traem. Eu sei, ô Marina, namorar japonesa casada? Calma, vou te explicar o porquê e o porquê que eu mudei de opinião. Mas antes, eu preciso passar um recado pra vocês todos aqui. Olha só, o número de inscritos para não inscritos que assistem os vídeos aqui nesse canal é muito grande. Então se você não é inscrito aqui nesse canal ainda, clica ali e se inscreve, é de graça. Se você não é inscrito, clica ali e se inscreve, é de graça, não seja regulado. Mas esse vídeo eu comecei a gravar de manhã porque a minha mulher estava lendo esse blog, tá? A gente estava na cama conversando de manhã, e ela estava lendo esse blog, e aí ela me falou, tem essa blogger aqui, tem algumas instagramers também, falando sobre esse assunto. Ela começou a me contar esse assunto. O assunto é o seguinte, caso você queira saber, a moça, ela se casou com um rapaz, e ela nunca viu ele sem roupa até hoje. Depois de casado, ele dorme em um quarto separado, e ela dorme em outro quarto separado. Tá interessado? Tá, eu vou te contar a ideia, o blog, o post que ela fez, para você ver se isso é uma coisa que faz sentido para você brasileiro, não sei a sua idade hoje, tá? Porque se você for jovem demais, talvez para você faça sentido, mas para pessoa da minha idade, isso é uma coisa impensável, uma coisa que talvez pra gente que tem um pouco mais de idade, a gente que é um pouco mais velho, isso é coisa que a gente acha, pra mim, quando ela me contou essa história, eu achei, nossa, isso é uma coisa muito diferente, é muita modernidade pro meu gosto. Então, ok. Antes de casar com esse rapaz, ela nunca tinha visto ele sem roupa, ela estava namorando com ele, tranquilo. E um dia ela foi segurar na mão dele para andar de mãos dadas, né? Ele disse para ela que ele era uma pessoa muito tímida, que ele não gostava disso. Contexto para você saber. Ele é uma pessoa um japonês normal, tem as finanças em dia, as contas tudo paga, tá? Não é uma pessoa rica, não é cheio do dinheiro. Então, ela nunca tinha visto ele sem roupa, ela nunca teve nada com ele. E mesmo assim ela levou o namoro adiante e se casou com esse rapaz. Quando ela se casou com ele, ela queria ter uma festa, ele disse que não, porque ele era tímido, ele não queria festa. E mesmo assim, ela alugou um estúdio, tá? Ela se vestiu de noiva, e ele foi com as roupas normais dele, assim, ó, não quis se vestir. Ele tirou a foto normal e ela de vestido de noiva. Imagina essa mulher, a tristeza dela. E olha só, quando eu era solteiro, eu escutava muito esse tipo de história, das moças que a gente conhecia nos bares da vida, tá bom? Que eu falei no vídeo passado. Isso é uma coisa que eu acho interessante de contar pra vocês, porque as moças, quando elas traem, a grande maioria das vezes, não é por causa que elas não são honestas, é por causa que, cara, elas não têm esse tipo de coisa em casa. E essa é a história que eu escutava. Tá interessado, né? Ok. No namoro, não tinha. Tá? Mesmo assim, ela levou adiante e casou. Casado, ela achou que casando com ele, ele perderia essa vergonha, tá? Essa timidez que ele, segundo ele tinha, ou ele tem, e eles passariam a ter uma vida normal de casado. Assim que eles se casaram, ela foi dormir em um quarto e ele num quarto separado. Ele não via ela sem as roupas e ela não via ele sem as roupas. Eu vou usar uma linguagem mais polida, mas que seja uma coisa que a gente dá vontade de falar do jeito que a gente falaria com os amigos da gente. Tendo isso em mente, ela queria porque queria ter, às vezes ela se insinuava, ela mostrava um interesse, mas ele nem aí, tá bom? E ela, curiosa, achando que ele estava se aliviando sozinho, quando ele ia trabalhar, que ele não estava em casa, ela entrava no quarto dele para ver se tinha algum ticho da alegria. Eu espero que você use a sua imaginação. Ticho é lenço de papel da alegria, tá? Ali, porque, né, usou, limpou, tem aquela prova do crime. E não tinha nada disso no quarto dela, tudo limpinho, organizadinho, imaculado, entendeu? E ela contando essa história no blog, a gente começa a sentir pena dela, porque ela se casou, segundo ela, porque ela era uma pessoa muito boa com ela. Essa foi a moça do blog. Tem as instagramers também, que ela me contou as histórias, que assim, quando ela fez esse post no blog dela, apareceu um monte de mulheres comentando no blog, olha, ainda bem que eu não sou a única. Isso não é uma coisa que é todos os japoneses, tá? Mas tem um número de japoneses, tá? Que isso acontece. A gente fez um vídeo aqui no passado, que a moça não tinha visto o marido até hoje, 13 anos, sem ver o marido sem as roupas. Mas, antes de se casar, eles tinham. Depois que casou, não tinha mais. Isso tudo, elas falam abertamente. Pra mim é uma coisa engraçada e uma coisa impensável pra mim, talvez pra você, homem, pra você, mulher também, isso é uma coisa impensável. Você tem que chegar no cara, olha aí, tem isso aqui, e o cara não tá nem aí. A moça do Instagram, ela teve o mesmo problema, e todas elas têm uma única reclamação. Olha só, ele é legal pra caramba comigo, ele é muito carinhoso, é muito gente boa, mas eu quero ter um filho. E assim, pra você que não sabe, já falei isso em vários vídeos, vou falar de novo. As mulheres aqui no Japão, quando elas chegam na faixa dos 28 anos de idade para 30 anos de idade, tem uma certa pressão para elas casarem.
Já o homem, na faixa dos 35 para 40 anos de idade, tem uma pressão também para ele se casar, tá? Então existe a pressão para a mulher se casar quando ela tem entre 28 e 30 anos de idade, e para o homem quando ele está na faixa dos 35 para 40 anos de idade. Tem uma certa pressão para eles se casarem. Talvez por isso que as pessoas, por mais que eles não tenham interesse, eles se casam. Talvez por isso, talvez que a moça do blog, ela tenha se casado com um rapaz, por mais que ela nunca tinha tido nada de íntimo com ele. A moça do Instagram, ela falava o seguinte, no post que ela fez no Instagram, contando essa história também, que ela queria ter um filho, e ela fez o tratamento, porque, né, enfim, estava casada fazia tempo, e nunca tinha tido esse negócio, e ela queria ter um filho, falou, convenceu o cara que queria ter um filho. E aí, o que ela fazia era o seguinte, imagina você homem agora, né, na sua cabeça, tá? A sua mulher fala assim, olha aqui, vamos aqui fazer isso aqui? Eu tô naqueles, hoje o momento é perfeito e eu quero ter um filho. Olha só, isso pra mim, da minha cultura, de onde eu venho, tá? Da minha época e da minha idade, isso é uma coisa impensável. Eu nunca vi falar uma pessoa da minha região que a mulher dele oferecia pra ele e ele dizia, não, tira isso daqui, sai isso aí pra lá. Olha só, gente, desculpa, eu tô tentando falar isso de uma forma séria, mas é um negócio que é triste e é engraçado ao mesmo tempo. E assim, a gente escutava essas histórias antigamente, e antigamente eu achava, olha só, porque a gente vai envelhecendo, a gente vai mudando a opinião. Eu achava que isso era uma coisa que elas estavam usando como desculpa para se envolver com os estrangeiros e ter esse argumento para dar. Eu não acho que as meninas, não todas, tá? Não todas, lógico. Eu não acho que as meninas, as mulheres, que às vezes se envolvem com o estrangeiro e são casadas, é porque elas estão simplesmente traindo o marido ou querendo se divertir com os estrangeiros. Eu acho, do meu ponto de vista, que porque elas não têm esse tipo de coisa em casa, a gente tem necessidades, tá? O ser humano tem, a mulher pode falar, a mulher não tem isso não, isso é só coisa de homem que é do cachorro. Tá, pode falar isso aí, mas eu sei que todo mundo tem essa necessidade, tá? É uma coisa, do meu ponto de vista, do meu ponto de vista, todo mundo tem essa necessidade. Sabe que, assim, nós estrangeiros, não só nós estrangeiros, mas japoneses também é assim, tá? Eu conheci muita gente, essas pessoas que eu menciono no vídeo aqui, que são meus amigos, alguns que aparecem nas fotos, inclusive, são pessoas que não eram pessoas, eram pessoas tipo eu, assim, tipo nós, normal. Mas talvez por isso que elas têm esse interesse em estrangeiro, porque tem muitas histórias que se ouvem sobre nós estrangeiros, muitas fantasias, coisas que as pessoas falam sobre nós estrangeiros, que é interessante. Isso, a Erika estava falando sobre a moça do blog, das Instagramas, outra blogueira lá, contando essa história assim. E pra gente, pra mim, pra ela, é uma coisa que é impressionante o número de pessoas que têm o mesmo problema, que passam pela mesma situação, e hoje em dia isso na internet é uma coisa que começa a crescer, porque hoje em dia é muito mais fácil você criar um blog e comunicar, expressar, porque às vezes você tem um problema e você se sente muito melhor quando você começa a falar sobre esse problema com outras pessoas. Sabe quando você tira aquele peso da cabeça, das costas, e as pessoas às vezes elas conseguem fazer isso de forma anônima, tá? Elas compartilham o problema e fica de forma anônima. A blogueira tinha o Instagram dela e eu vou te falar pra você, a moça é bonita. A moça do Instagram também, ela é bonita. Apesar de elas esconderem metade do rosto, você vê que a moça, ela é bonita, entende? Então, assim, eu não entendo elas terem se casado com uma pessoa que não tem interesse por ela. Eu sei que a cultura é diferente, existe uma certa pressão para se manter o casamento, para se continuar com o casamento, tá bom? Eu sei que existe isso aqui no Japão, é uma cultura diferente. Mas se você tá com alguém, que esse alguém não tem interesse nenhum por você, e vocês não têm nenhum filho, é simples você se separar e achar alguém que tenha interesse em você, não só para o homem, mas para a mulher também. E a mulher, ela tem aquele limite, quando ela chega nos 35 para 40 anos de idade, fica muito mais difícil ela ter filho. Essas pessoas que eu conheci, hoje em dia eu entendo o problema dela, porque a gente conversando aqui e ali, e aí começou a me apontar isso. Assim, e a gente conhece pessoas que tem esse problema. O interessante é que assim, uma pessoa ela me contou que ela não viu o marido dela há 3 anos, assim, mas ela não contou só eu e ela no particular, ela contou pra mim, contou pra Erika, contou pro Conor, contou pra nós 3. Que difícil, que diferente. Assim, eu dei risada, quando ela me contou, eu dei risada, mas assim, hoje em dia eu penso que quando ela me contou aquilo, é uma coisa um pouco mais triste do que engraçada, né? Assim, você vai viver uma vez só, pensa você, é como se você estivesse em uma prisão sem parede.
E eu concordo, eu acho que elas estavam certas, por mais que elas estavam traindo os maridos, mas assim, eu acho que elas estariam muito mais certas se elas se separassem e procurassem alguém elas querem. Eu sei que a gente sabe que para a mulher, né, aqui no Japão, se ela tem um filho e ela tem que trabalhar, às vezes é muito complicado para ela ter renda o suficiente para se manter e sustentar o filho. E aqui no Japão não existe a obrigação do pai pagar a pensão. Então, nesse caso, a mulher ela só perde, ela vai ficar sozinha, criando um filho sozinha, e o pai não tem a obrigação de pagar a pensão. A obrigação ele tem, mas ele não tem o risco dele ir para a cadeia caso ele não pague. Lógico que não são todas. Tem mulher que ela é casada, ela tem as coisas dela em casa e ela vai lá e trai o marido sem nenhum problema. Nesse caso, de algumas que eu conheci, tá, que me contavam esse tipo de história. Ah, eu casei, agora que eu tenho filho, meu marido, nananana. E a gente falava, cara, mas você me conta isso agora, depois que a gente tá aqui. Assim, eu acho um desperdício muito grande, umas mulheres muito bonitas, tá, jovens, inteligentes, elas falavam inglês. Pra gente no Brasil, falar inglês é uma coisa, talvez, ele fala inglês, fala português. Aqui no Japão é a mesma coisa, olha só, ela fala inglês, fala português, ela fala inglês, fala japonês, português não, ela fala japonês. É uma coisa que se destaca, mas mesmo que elas tenham esse tipo de destaque, às vezes para elas é complicado elas saírem do casamento, tá, e conseguirem um emprego com o filho. Porque por mais que elas tenham essa habilidade, esse skill de falar outra língua, o salário às vezes não é tão grande assim, o suficiente para ela pagar o aluguel dela e sustentar a criança, porque creche é cara, hospital é caro, é tudo caro, tá? Uma coisa que eu preciso falar aqui no finalzinho do vídeo, né, para você que assiste o vídeo até aqui, se você quiser se tornar patrão, né, lá no Patreon, ou se tornar membro do canal aqui, até dia 31 de agosto, a gente vai estar enviando um cartão de Natal como forma de agradecimento, tá bom? A ideia mesmo é simplesmente dar de volta alguma coisa para vocês, já que vocês colaboram bastante, ajudam bastante a gente, tá? Muito obrigado. A playlist vai ficar ali, tá? No finalzinho. Vocês clicam lá e assistem para vocês verem os vídeos que eu fiz antes falando sobre esse tipo de assunto, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!